Queridos, todos os anos, quando nós iniciamos dezembro, nós temos uma prática. Nós não, eu como pastor, tenho uma prática e isso já duram aí 7 anos. Vamos, se Deus permitir, completar 8 anos de existência em janeiro. Mas eu tenho a prática de, em dezembro e janeiro, eu dou uma parada, eu paro aquelas exposições em livros da Bíblia, como estamos expondo o livro de Atos, e também introduzimos o profeta Jeremias. Eu paro essas exposições e eu prego sermões aleatórios, em textos aleatórios, e muitos desses textos, eles partem de momentos devocionais, meus momentos devocionais, em que, estudando a palavra do Senhor, eu também estudo, preparando para que a igreja também em algum momento ouça. Então hoje nós vamos iniciar essa nova série de mensagens. Hoje eu não sei quantas mensagens serão essa nova série, mas vamos fazer isso em dezembro e janeiro. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 de Reis. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, vamos ler de 1 a 5 na parte A. Primeira Reis 19, uma narrativa muito conhecida da igreja, e vamos meditar nela a partir de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Até aqui. Vamos orar, Senhor? Vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos conduza neste momento. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós tivemos até agora o privilégio, Senhor, de confraternizarmos e adorarmos ao Senhor no momento antes do culto, também no início do nosso culto, quando nós nos abraçamos, nos saudamos. Nós também engrandecemos o Teu nome por intermédio das orações, da leitura da Tua palavra, de louvores que exaltam quem o Senhor é e o privilégio que nós temos de ter o Senhor como nosso Deus. E nós terminamos, ó Pai, esse momento cantando que nós devemos chamar, invocar a nossa alma a cantar louvores ao Senhor e sempre render louvores ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, as Tuas misericórdias duram para sempre. Pai querido, neste momento a Tua palavra foi lida, e eu peço ao Senhor que, para o louvor da Tua glória, e também, ó Deus, para a alegria e satisfação do Teu povo, que o Teu Espírito Santo use este momento, use a minha vida, apesar da minha vida, para que a Tua igreja seja fortalecida, edificada, santificada pelo Teu Espírito Santo, por meio da exposição da palavra do Senhor. Que o Senhor silencie os nossos corações, as nossas mentes, e que nesse momento a nossa voz, os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. É o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, é certo que as Escrituras, elas nos ensinam que nós devemos observar a vida de homens e mulheres de Deus que viveram pela fé. A palavra de Deus nos ensina isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Hebreus, capítulo 11, nós temos exatamente uma prova disso. Um convite para que aqueles crentes observassem homens e mulheres do passado que viveram por fé e agradaram a Deus. A palavra de Deus nos ensina isso. Aliás,
A palavra de Deus ensina à igreja que toda a igreja precisa olhar, observar a fé dos seus pastores e imitar a fé deles. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida deles não é no momento em que eles morrem, mas todo o processo da vida deles, olhem atentamente para a vida deles e imitem a fé que tiveram. É interessante porque a Bíblia nos ensina que nós devemos imitar a fé, não é imitar o jeito de se vestir, não é imitar o jeito que o pastor fala, o jeito que o pastor gesticula, e eu não vou falar o nome da igreja que faz isso. Não é isso que deve ser imitado. Os crentes são chamados a imitar a fé de seus pastores, a fé. Mas é interessante porque quando pensamos nisso, homens são louvados pela fé que tiveram, que possuem. Entretanto, quando isso acontece, o que fica em evidência ou é o homem de fé ou a fé do homem, não é verdade? Quando nós observamos a fé, nós normalmente observamos e o que fica em evidência ou é a fé do homem e da mulher ou o homem e a mulher de fé. Quando nós olhamos aquilo que Jesus ele falou, muitas vezes quando ele curou alguém, do tipo, a expressão que Jesus usou, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou, a ênfase nunca esteve em colocar o holofote na mulher de fé ou no homem de fé, e muito menos na fé em si, porque a fé, ela não tem um fim nela mesma. A fé bíblica é aquela fé que exalta o objeto da fé. A tua fé te salvou não exalta a fé da pessoa, e muito menos a pessoa de fé. Aponta para o objeto da fé daquela pessoa. A Bíblia não exalta a nossa fé pela fé em si, mas pelo objeto de nossa fé. Então, meus irmãos, a questão não é se eu tenho muita fé ou pouca fé. A questão é onde está a minha fé. A questão não é se eu tenho fé, mas em quem eu tenho fé. Eu posso ter muita fé, por exemplo, em um governo. Eu posso ter muita fé em um trabalho promissor. Eu posso ter muita fé em um médico ou em um procedimento médico. Eu posso ter muita fé em homens. E nós vamos perceber que isso não tem a ver com fé. Na perspectiva bíblica, você não é um homem ou uma mulher de fé porque você crê, mas porque a sua fé está fundamentada em Deus. É o objeto da nossa fé que exalta o valor da nossa fé. Se a nossa fé ela é uma fé saudável. Então, quando nós pensamos e voltamos para a perspectiva bíblica sobre fé, nós concluímos que fé também não é acreditar que algo vai acontecer. Isso não é fé. Fé não é acreditar que algo que eu desejo pode acontecer. Isso também não é fé. Fé não é acreditar e confiar que aquilo que eu pedi acontecerá. Fé é confiar que eu estou nas mãos certas. Fé é confiar nas promessas de um Deus imutável. Tiago, ele disse algo sobre Elias, que nós devemos considerar. Ele escreveu assim: Elias era um homem segundo as mesmas paixões que nós, os mesmos sentimentos. E ele orou para que não houvesse chuva sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago 5, 17 e 18. Elias foi um homem de orações respondidas, mas as respostas às orações de Elias não estavam fundamentadas em sua piedade e muito menos na sua força. Por isso que Tiago deixa claro, ele era um homem segundo as mesmas paixões que nós, e ele orou e Deus ouviu, Deus atendeu, porque a fé de Elias não estava fundamentada na piedade dele, não estava fundamentada na obediência dele. A fé de Elias estava fundamentada em Deus, em quem ele cria, e por isso que Deus atendeu prontamente. Tiago afirma, ele era um homem segundo as mesmas paixões e sentimentos que nós. Ou seja,
o chamado príncipe dos profetas, que não passou pela morte, ele foi arrebatado, ele foi chamado por Deus, ele subiu aos céus em uma carruagem de fogo. O homem que orava e suas orações eram respondidas imediatamente por Deus, ele também possuía as mesmas inclinações do coração que eu e você. Ele também possuía as mesmas vontades e lutas que eu e você. Elias, ele possuía temores e receios como eu e você temos. Elias, ele possuía e tinha reações que por vezes eram contrárias à vontade de Deus para ele. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, e vamos meditar a partir de hoje, é um texto que não mostra as virtudes de Elias. É um texto que não mostra a piedade e a autoridade daquele homem de oração, diante de tantas oposições que ele vivenciou. Esse texto expõe Elias em suas fraquezas e limitações, e mostra como o Senhor redirecionou o seu coração para os seus caminhos, porque corações consagrados também precisam ser redirecionados para Deus. Corações consagrados também precisam ser redirecionados para Deus, principalmente diante dos seus temores e fraquezas. E a primeira lição que eu quero pensar com os irmãos, e os irmãos vão perceber que essa série de mensagens é uma série de mensagens devocional. Nasceu de um momento devocional, mas está muito relacionado à sua caminhada com o Senhor, à minha caminhada com o Senhor, principalmente diante de nossas fraquezas e temores. E a primeira lição, queridos, que eu quero destacar, é que corações consagrados, eles precisam ser redirecionados por Deus, porque os nossos temores e fraquezas ofuscam a nossa identidade diante dos desafios à nossa fé. Corações consagrados a Deus precisam ser redirecionados para Deus, porque os nossos temores e fraquezas ofuscam a nossa identidade diante dos desafios à nossa fé. Nós vamos observar a partir de agora dos versículos de 1 a 3, e preste atenção no que nós vamos observar. Antes de olharmos como o Senhor, Ele redireciona o coração de Elias, entenda, estamos falando de um servo de Deus, estamos falando de um homem temente a Deus, estamos falando de um homem que tinha experiências com Deus, estamos falando de um homem que andava com Deus, mas neste momento da vida dele, ele precisa ser redirecionado para Deus, porque ele está diante dos seus temores e diante de suas fraquezas, e ele não está sabendo lidar com as suas emoções, e Deus o visita para redirecioná-lo. Mas antes de observarmos a forma como Deus redireciona o coração do seu servo a partir de domingo que vem, nós precisamos entender que Elias, ele estava enganado. Servos de Deus se enganam. Elias estava enganado diante dos seus temores. Elias estava enganado diante das suas fraquezas. Se nós lermos, queridos, apenas o capítulo 19, sem o capítulo 17 e o capítulo 18, nós não vamos nos lembrar de quem era este homem de Deus. A palavra de Deus começa em 1 Reis capítulo 17, falando que Deus ele chama um homem chamado Elias, um homem de Tisbé, um tesbita, uma pequena aldeia, um homem simples, um homem que se vestia de pele de animais. E Deus o chama para um ministério difícil, confrontar o rei da nação. Confrontar não apenas o rei da nação, mas confrontar a idolatria da nação. Por isso que João Batista, ele vem no futuro no espírito de Elias. Que espírito? Em um ministério que confronta com a verdade. É nesse sentido. Então Elias, ele é um homem que é chamado por Deus, e Elias, ele obedece a Deus. Elias é um homem que confia tanto em Deus que ele é ousado. A ousadia de um crente é reflexo da confiança dele em Deus, não nele mesmo. Elias era esse homem levantado por Deus para confrontar o rei Acabe, o rei da nação, que liderado pela sua mulher, a rainha Jezabel, influenciado por Jezabel, ele introduziu em Israel, o rei Acabe, influenciado e liderado pela sua esposa, ele introduziu em Israel um culto dos deuses fenícios e cananeus.
o deus Baal e a deusa Astarte ou Astarote. E não apenas isso, eles construíram nos montes e pequenos montes, chamados de outeiros, em algumas versões, postes ídolos. Então, em todo lugar que você caminhava por Israel no tempo de Elias, você iria se deparar nos pequenos montes, nos altos montes, com estátuas de Baal e Astarote. E Deus levanta esse homem, o profeta Elias, em sua simplicidade, mas um homem de fé, para ir até ele confrontar. A rainha Jezabel, ela não era apenas adoradora de Baal, mas ela era uma rainha que conduzia o reino na adoração. Ela era a mulher responsável pelo culto de Israel, não a Deus, mas a Baal. Ela introduziu em Israel aproximadamente 800 profetas. 800 profetas de Baal. Capítulo 18, versículo 19. O autor, que a tradição judaica ela reconhece que foi Jeremias, o escritor de 1 Reis, 2 Reis. Eu tenho sempre, as minhas dúvidas, eu me apoio mais em Esdras do que em Jeremias, mas é um forte candidato. No capítulo 18, 19, vamos supor que foi Jeremias quem escreveu, ele disse que Elias, após ter sido confrontado pelo rei Acabe, ele disse ao rei Acabe, olha que ousadia, agora rei Acabe, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Ele, como profeta de Deus, ele olha para o rei e diz, manda reunir todo o povo de Israel no Monte Carmelo, reúne também os profetas, os 400 profetas de Baal, reúne também os 400 profetas do poste ídolo, que estão na mesma mesa da rainha, aquela idólatra. É isso que ele disse para o rei Acabe. Capítulo 18, versículo 36 a 39, acompanhe na sua Bíblia. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra eu fiz estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Versículo 38. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava na vala. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom e ali os matou. Elias matou todos os profetas de Baal, todos os profetas do poste ídolo. Aí entramos no texto que nós estamos observando, capítulo 19, 1 e 2. Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses, como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Versículo 3, Elias ficou com medo. Elias ficou com medo. Por que Elias temeu Jezabel? Essa é a grande pergunta da narrativa. Por que Elias temeu Jezabel? Do que ele tinha medo? Para onde foi a sua coragem? Para onde foi a sua ousadia? O que aconteceu com a sua ousadia, com a sua fé em Deus? Parece, meus irmãos, que as coisas não fazem sentido se nós não entendermos aquilo que Tiago nos mostrou, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que cada um de nós. Meus irmãos, nossos momentos mais vulneráveis costumam acontecer após uma grande vitória. Os nossos momentos mais vulneráveis costumam acontecer depois de um tempo de muita alegria, tranquilidade diante de Deus.
É impressionante como facilmente Elias se esqueceu de tudo o que ele experimentara em sua dependência de Deus. No capítulo 17, no capítulo 18, logo após a vitória no Monte Carmelo, Elias está abatido em sua alma. Logo após ter orado e fogo ter descido no céu, e o texto fala que o fogo que desceu do céu, ele consumiu tudo que estava ao redor, e o resultado disso foi ver o povo prostrado e dizendo: só o Senhor é Deus. O próprio significado do nome de Elias: Ele é o meu Senhor, o Senhor é Deus. O povo prostrado gritando: só o Senhor é Deus, não é Baal, só o Senhor é Deus. Logo após isso, Jezabel, ela manda um recado para Elias e diz assim: amanhã, a estas horas, você estará morto. E a Bíblia diz que Elias teve medo. Elias teve medo. É certo, queridos, que o serviço ao Senhor tem o seu peso. O serviço ao Senhor deixa suas marcas. O serviço ao Senhor, ele deixa suas cicatrizes, e muitas vezes essas cicatrizes são de batalhas travadas no secreto. Essa é a realidade de muitos corações consagrados a Deus. E por ser uma obra espiritual, sempre atrai oposição espiritual. Sendo assim, servos de Deus, comprometidos, consagrados, também se cansam, também se desanimam, também enfraquecem, também se abatem em seu ânimo. Pensando em sua própria experiência ministerial, Spurgeon, ele escreveu para outros pastores o seguinte: que nenhum homem que esteja procurando tranquilidade e uma vida calma ouse entrar para o ministério pastoral. Porque se o fizer, fugirá dele com desgosto. Fugirá dele com desgosto. Nós não sabemos, queridos, até que ponto Elias estava desgostoso, mas nós temos a certeza e evidências de que Elias estava exausto, Elias estava cansado, e sendo um homem segundo as mesmas paixões que nós, ele teve medo. E eu gostaria de destacar 3 possibilidades dos temores de Elias. Elias, eu creio, queridos, que ele teve medo, porque ele olhou mais para as ameaças do que para quem o havia designado para ser boca de Deus. Ele olhou mais para as ameaças do que para aquele que o havia designado para ser boca de Deus, chamado para confrontar o pecado da nação e trazê-los de volta a Deus. Queridos, ser boca de Deus em um contexto em que a voz de Deus é desprezada é atrair para si oposição, é atrair para si ameaças de incrédulos. Veja o que rei Acabe, ele disse ao profeta Elias quando se encontrou com ele, capítulo 18, versículo 17: então é você, ó perturbador de Israel. Ele se depara com Elias, o rei, e diz assim: é você, perturbador de Israel? Ele era estigmatizado, ele tinha esse estigma. Mas há uma segunda possibilidade. Elias teve medo, queridos, também porque olhou mais para as suas fraquezas e incapacidades do que para a provisão do Senhor. Elias teve medo, e o medo, diferente do temor, ele paralisa. Ele paralisa. Principalmente em relação à vontade do Senhor para nós. Elias, ele observou mais as suas fraquezas e as suas incapacidades do que a provisão do Senhor. Qual é a prova? O que ele diz no versículo 4, na parte B, ele diz assim: basta, Senhor, basta, tire a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele olha para ele olha para a incapacidade dele, ele olha para as fraquezas dele, e ele chega a uma conclusão. Elias, queridos, ele se esqueceu de que quando Deus levanta homens e mulheres para ser diferentes entre iguais, eles irão experimentar muitas lutas, mas Deus sustentará até o fim. Até o fim. Não somos nós que estabelecemos o limite. Foi isso que Paulo, antes de morrer, ele deixou para Timóteo. Timóteo,
saiba de uma coisa: eu estou passando por tudo isso e vou morrer, porque eu fui chamado para ser pregador, apóstolo e mestre aos gentios, mas eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Guardar o meu depósito não significa galardão, guardar o meu depósito significa Ele irá guardar aquilo que Ele mesmo confiou a mim, e eu estou bem certo que Ele é poderoso. Aquele que me chamou, Ele irá guardar até o fim o que Ele me confiou. Por vezes, irmãos, nossos temores e fraquezas ofuscam nossa identidade diante dos desafios, a nossa fé. Mas eu creio que isso é apenas um reflexo de algo que acontece antes. Elias teve medo, porque ele se esqueceu de algo maior. Elias, ele se esqueceu diante de quem ele estava. E não era diante de Jezabel, e muito menos diante de Acabe. Elias se esqueceu de que ele estava diante do Senhor que o chamou. Não é interessante, meus irmãos, os nossos medos, os nossos temores, as nossas fraquezas, nos fazem transformar todas as outras coisas como superiores ao nosso Deus. Nós começamos a ter olhos apenas para aquilo que se opõe. Nós começamos a ter olhos apenas para as nossas fraquezas, apenas para os nossos temores, apenas para as coisas que dificultam o nosso avanço, porque nós nos esquecemos de algo muito maior. Nós não estamos apenas diante das oposições, diante das dificuldades, diante das nossas fraquezas, diante dos nossos temores, diante das nossas limitações. Nós estamos todos os dias diante do Senhor. É o Senhor quem capacita o homem de Deus a ser um homem de Deus. É o Senhor quem capacita o marido a ser um marido que glorifica a Deus. É o Senhor quem capacita uma mãe cristã a ser uma mãe que glorifica a Deus. É o Senhor quem capacita uma mulher de Deus a ser uma esposa que glorifique a Deus. É o Senhor quem capacita os líderes de uma igreja a estarem à frente do seu povo. É o Senhor quem está à frente do seu povo. Mas quando nós esquecemos disso, nós costumamos a reagir segundo o nosso senso de proteção. Percebam os passos de Elias. Percebam, a partir do versículo 3 até o versículo 5. O texto fala que Elias ficou com medo. Ele levantou-se para salvar a sua vida. Ele levantou-se para salvar a sua vida. Aqui, se Elias ele estivesse preso por Jezabel, ele estaria acionando todos os advogados de Israel para livrá-lo, para protegê-lo. Assim como muitas vezes os líderes de Israel fizeram em momentos difíceis. Vamos buscar alianças com o Egito, vamos buscar alianças com a Síria, vamos buscar alianças com os mais fortes, vamos salvar a nossa própria vida, vamos dar um jeito, vamos nos proteger, vamos fazer algo. Ele se levanta para salvar a sua vida. E olha que interessante, o texto fala que ele foi para Berseba. Por que ele foi para Berseba? Terra de Judá, limite de Judá. Por que ele vai para Berseba? O texto fala que ele vai ali para deixar o seu servo. Ele tem pretensões. Elias, ele tem o desejo de ficar sozinho. Mas não apenas isso. Elias, meus irmãos, como todo ansioso, como todo aquele que para de olhar para o Senhor e começa a observar o que está acontecendo e começa a temer, Elias, ele começa a criar possibilidades. O que Elias provavelmente pensou? Eu vou deixar o meu servo em Berseba, porque a hora que Jezabel me encontrar, ela vai me matar. Então, para que o meu servo não seja morto também, eu vou deixá-lo e eu ficarei sozinho. Ele, na mente dele, provavelmente ele criou possibilidades. Ele deixa o servo dele em Berseba e ele caminha em direção ao deserto. Se eu morrer, que eu morra sozinho. Mas ele está buscando salvar a sua própria vida. Ele está criando soluções para o seu problema. Por fim, o texto fala que ele, cansado da viagem, porque ele caminhou um dia inteiro, meus irmãos, caminhou o dia inteiro no deserto. O texto fala que ele, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou.
Muitos falsos intérpretes da Bíblia dizem que Elias teve uma depressão. O texto não fala que Elias ele sentiu o desejo de tirar a própria vida. O texto fala que ele sentiu o desejo de morrer. Isso é fuga. Isso é fuga. Ele criou o seu próprio caminho de autoproteção. E ele vai para o deserto. E ali, diante das suas fraquezas, ele tem pensamentos. Só que o crente, o servo de Deus, quando está assim, ele não apenas tem pensamentos, ele chega a conclusões. Ele chega a conclusões. Ele provavelmente disse: eu vou ser morto amanhã. Ele confiou mais nas palavras de Jezabel do que nas palavras do Senhor. E aí ele foge para o deserto. Ele deixa o seu servo, o único que poderia ajudá-lo naquele momento, talvez. E ele vai para o deserto. E quando ele vai para o deserto, ele tem pensamentos. E ele se deita debaixo de um zimbro. E ele sente vontade de morrer. O desejo, sabe aquele desejo que muitas vezes o crente tem de ir para o céu? Porque ele quer fugir do problema? Ai, que Jesus poderia voltar logo. Como seria maravilhoso se Jesus voltasse. Mas ele está querendo fugir. Ele não está querendo Jesus. Ele não está querendo ver o Senhor. Ele está querendo se livrar do problema. Igual Elias. Ele era homem sujeito às mesmas paixões. E ele ora. Aí vamos para a segunda lição. Os nossos temores e fraquezas nos levam a pedirmos a Deus livramentos insensatos. Os nossos temores e fraquezas nos levam a pedirmos a Deus livramentos insensatos. Versículo 4b, é exatamente isso que ele diz. Ele ora. Ele ora. E a oração dele é: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Grave uma coisa. Tempos de confusão afetam as nossas percepções. Tempos de confusão afetam as nossas percepções. E quando nós estamos confusos, quando os nossos temores e fraquezas, eles estão roubando a paz da nossa alma. São tempos de confusão. Isso acontece por causa da leitura equivocada que nós costumamos a ter sobre o cuidado de Deus. Vocês ouviram o irmão Emerson pregando aqui sobre como na escola bíblica dominical, como o inimigo, ele se opõe ao avanço da igreja. E ele fez menção de um texto que Pedro, ele mencionou, que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, esperando a quem possa tragar. Você se lembra desse texto? Agora, esse maldito devorador de fé, ele, porque ele está observando estes que ele quer devorar, o que ele está observando, que tipo de fraqueza que ele está observando, porque é assim que o leão ataca. O texto anterior diz, quando Pedro diz que nós devemos lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, depois ele vai dizer, porque o diabo, o vosso adversário, quando o crente ele começa a desconfiar do cuidado de Deus sobre a vida dele, ele se torna uma presa do devorador de fé. É desconfiar do cuidado de Deus que abre as brechas para que o devorador de fé ele venha até nós. Elias, ele está tendo uma leitura equivocada sobre o cuidado de Deus. E aí o que ele faz? Ele faz o que nós fazemos, ele determinou o limite da vida dele. Nós fazemos isso, nós determinamos o limite. Não aguento mais, Senhor. Basta, Senhor. Já cheguei no fim, eu não aguento mais. Basta, tire a minha vida. E ele diz algo interessante que normalmente nós traduzimos, eu creio que talvez equivocadamente. Ele diz assim: eu não sou melhor do que os meus pais. O que os pais de Elias têm a ver com isso? Elias não está pensando nos pais dele. Pouco tempo depois, quando Elias está com Eliseu, os alunos da escola de profetas, eles ficam sabendo que Elias será tomado. Elias, ele será tomado por Deus em uma carruagem de fogo. E os
os alunos da escola de profetas, eles chegam até Eliseu, que era servo de Elias, e eles dizem assim: Eliseu, você sabe, você está sabendo, o Senhor virá buscar Elias. Eliseu diz assim: fiquem quietos, eu estou sabendo disso. Era uma verdade que Eliseu, ele estava tendo dificuldade. E mais uma vez os outros profetas, alunos de profetas, disseram assim: Eliseu, você ficou sabendo? O Senhor virá buscar Elias. E Eliseu diz assim: fiquem em silêncio, eu sei. E de repente uma carruagem de fogo surge e separa Elias de Eliseu. Eliseu, ele grita: meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros. Essa expressão meu pai, era uma referência a profetas do passado. Então quando Elias diz: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, ele diz assim: eu não sou um super profeta, eu não sou melhor que os profetas do passado. É a autocomiseração daquele que tira os olhos do Senhor. Aí, queridos, o texto fala que ele deitou e dormiu. Pense nesse sono. O sono de Elias é um sono interessante. Ele era um homem segundo as mesmas paixões que nós. Então Elias, ele dormiu o sono do cansaço emocional. Ele estava cansado. Mas o cansaço emocional de Elias vinha de emoções infundadas em relação à fé. Ele alimentou emoções e pensamentos que ele não deveria alimentar. E isso produziu nele, com certeza, muito cansaço emocional. Ele dormiu o sono do cansaço emocional. Ele dormiu o sono do cansaço físico. Agora, pasmem. Por que ele se cansou? Ele se cansou não porque ele olhou para o Senhor. Ele se cansou porque ele foi para o deserto e caminhou um dia inteiro no deserto. Então, o cansaço físico dele era fruto das escolhas dele. Ele dormiu o sono do cansaço emocional, dormiu o sono do cansaço físico e pior, ele dormiu o sono da entrega. Eu não aguento mais. Basta, Senhor. Tire a minha vida. Vocês se lembram dos discípulos lá no jardim de Getsêmani? Eles estão exatamente dormindo o sono da entrega. O Evangelho diz que um Evangelho diz que de tanta tristeza, eu acho que é João, eles dormiram, pegaram no sono. Mas eles provavelmente também estavam cansados, cansaço emocional, cansaço físico. Mas queridas irmãs, maldito é o sono da desistência. Maldito é o sono da alma que desistiu de lutar. Maldito é o sono da autoproteção. Sansão, ele teve os seus cabelos cortados enquanto dormia. Saul, ele teve a sua lança não roubada, porque Davi não roubou, mas ele teve a sua lança levada enquanto ele dormia. Crentes que dormem, ou eles dormem porque o coração está distante da vontade do Senhor. Então eles dormem o sono da desistência. Eles dormem o sono da alma que desistiu de avançar em direção ao Senhor. Eles dormem o sono da autoproteção. Eles têm justificativas que não se justificam diante de Deus. No período de férias, eu e a Tânia, nós demos uma saída e eu não sei você, eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir fora de casa por causa de uma questão: o bendito travesseiro. Você pode estar num lugar maravilhoso, num lugar confortável, mas a noite pode ser terrível, dependendo do travesseiro. Eu sei, você leva o seu. Tem gente que vai chegar para mim depois e falar: pastor, a próxima vez leva o seu travesseiro. Eu sei disso, eu esqueci. Por vezes Deus, Ele irá permitir, queridos, Ele irá permitir que nós estejamos desconfortáveis em uma situação, exatamente para que o nosso sono seja leve. Leve. Sabe aquela pedrinha no sapato? Ela é terrível, não é? Mas muitas vezes é necessária.
O desconforto na vida do cristão, ainda mais o cristão sonolento, é uma bênção de Deus. O incômodo ele tem o seu valor quando ele remove um conforto que gera distrações. Agora vamos sair de Elias e vamos olhar para Pedro, porque se Elias era um homem segundo as mesmas paixões que nós, ele era como Pedro. Nós conhecemos aquele momento em que Pedro, assim como Elias, ele afundou. Ele afundou porque ele olhou para os ventos, ele olhou para as ondas, ele olhou para a tempestade, e nós sabemos, o texto fala sobre isso. Ele olhou para os ventos e ondas, e ele teve medo. Medo. Por um momento, Pedro se esqueceu diante de quem ele estava, quem era aquele que estava diante dele. Meus irmãos, esse é o ponto do naufrágio da fé. Esse é o ponto do naufrágio da fé, quando nós nos esquecemos diante de quem nós estamos. E eu acho muito interessante, porque quando nós observamos essa narrativa de Pedro, nós sempre olhamos para Pedro, não é verdade? Nós sempre olhamos para a fragilidade da fé de Pedro, nós sempre olhamos para a fraqueza de Pedro, nós sempre falamos, Pedro, ele olhou para a tempestade, ele teve medo, ele afundou, mas essa narrativa não é sobre Pedro. A questão não é Pedro deixou, tirou os olhos do Senhor, ele afundou. A questão não é a capacidade de Pedro de permanecer de pé diante do Senhor. A questão é a capacidade do Senhor levantar o que cai. Então a ênfase no Evangelho não está na fraqueza de Pedro, está naquele que está diante de Pedro. Não foi Pedro quem estendeu a mão, foi o Senhor quem estendeu a mão e levantou Pedro. E assim acontece com Elias. Nós vamos ver no decorrer da narrativa que quando Elias dorme, quando Elias faz a oração, um anjo aparece e acorda Elias. Meus irmãos, os nossos olhos costumam olhar para a nossa incapacidade ou capacidade. Mas não é sobre a capacidade ou incapacidade de Pedro. Não é sobre a nossa capacidade ou incapacidade, não é sobre a nossa capacidade ou a nossa incapacidade diante dos desafios que nós temos. Não tem nada a ver com a capacidade ou incapacidade de Elias. E nem é sobre tirarmos os olhos de Jesus, mas sim se os olhos do Senhor estão sobre nós. Este é o ponto. Sabe por quê? Eu vou afirmar algo aqui, com toda ousadia, nós vamos vacilar. Nós vamos vacilar. Nós vamos olhar para a tempestade e vamos afundar em alguns momentos. Nós vamos temer o que está ao nosso redor e por vezes vamos dormir o sono da desistência. Mas nós precisamos crer que o Senhor nos despertará. Amém, irmãos? O Senhor despertará. Porque a questão não é quem está do lado de cá, a questão é quem está na nossa frente. À nossa frente. É o Senhor. É o Senhor. Eu não sei se vocês conseguem entender. Tanto Jeremias, ao escrever esse texto, como Tiago, que falou sobre Elias, eles estão dirigindo os olhos dos seus leitores para quem sustentava Elias em sua jornada diante de suas fraquezas e temores. O objetivo não é dar ênfase à fraqueza de Elias. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe. Vocês acham que quando Deus chamou aquele homem de Tisbé, Deus não sabia das fraquezas de Elias, dos seus temores? Você acha que quando Deus me chamou, te chamou, Ele não sabia dos seus temores, de suas fraquezas, de todos os desafios que você enfrentaria? O Senhor não sabia de todos os pecados que você cometeria e cometerá até a volta dEle? O Senhor não sabia? Sabia, e mesmo assim Ele te chamou pelo seu nome. Não tem a ver com quem é chamado, tem a ver com quem chama. Para quem Jeremias está escrevendo? Jeremias está escrevendo para o povo que está indo para o cativeiro.
Um povo que está indo para o cativeiro, que não conseguiria se sustentar diante de Deus por eles mesmos. Era um povo que costumava quebrar as alianças. Mas Deus, por amor à aliança que Ele fez a Abraão, a Isaque e Jacó, a aliança que Ele fez com Davi, Deus preservou esse povo, apesar do povo. Então tem a ver com aquele que chama. Caminhando para o fim, Davi foi um homem que entendeu. Davi foi um homem que aprendeu isso. Davi, ele era alguém que ele era um homem muito forte. A Bíblia fala que Davi, ele era um guerreiro. Numa luta de espada, eu creio que ninguém, os maiores lutadores não conseguiriam ganhar de Davi. Mas Davi, ele aprendeu, e ele nunca se apoiou em sua fraqueza, e muito menos em sua força. Davi, ele escreveu assim: o Senhor sustém os que vacilam, e apruma todos os prostrados. E quando Davi, ele fala isso, ele está pensando naqueles que são consagrados a Deus, naqueles que pertencem ao Senhor. Meus amados irmãos, pensando em nós, que temos as mesmas inclinações, fraquezas, temores, assim como Elias. Homens e mulheres que amam a Deus, que temem a Deus, mas que precisam, por vezes, serem redirecionados para Deus. Normalmente, meus irmãos, nós nos acostumamos com as joias celestiais. E quando nós nos acostumamos com as joias celestiais, nós não tratamos mais as joias celestiais como joias, porque elas perderam o valor. Enquanto você não entender que não é sobre você, não é sobre a sua força ou a sua fraqueza, mas é sobre aquele que te sustenta, você continuará buscando soluções para a sua vida. Você continuará em uma autoproteção, trilhando caminhos que irão te levar para debaixo de um zimbro, e você irá dormir, e você pedirá o fim, porque você tirou os seus olhos do Senhor. Você se lembra quando você era mais fervoroso? Você se lembra quando você era mais fervoroso? Você se lembra quando você era mais fervorosa? Você se lembra quando você era mais presente na obra do Senhor? Você se lembra como você era mais consagrado e dedicado ao Senhor? Não era peso, não tinha a ver com esforço, tinha a ver com desejo. O seu coração queimava mais pelo Senhor. E eu preciso dizer para você que nada teve a ver com os acontecimentos da sua vida ou com outras pessoas, mas com o seu próprio coração. Meu querido, minha querida, a maior luta do salvo nunca estará acontecendo do lado de fora, mas do lado de dentro. São nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nas decisões equivocadas a partir de uma confusão de leitura. Porque tiramos os olhos do Senhor. Mas sabe qual é a questão? Você se esqueceu que o problema não foi ter tirado os olhos do Senhor. O problema foi você ter se esquecido que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Não é sobre quem cai, é sobre quem levanta. Não é sobre quem esmorece, é sobre quem renova. Não é sobre quem se perde, é quem encontra. Não é sobre aquele que esfria, é sobre aquele que aquece. Não é sobre aquele que deu uma resposta ao Senhor, sim, é sobre aquele que chamou, aquele que não poderia responder.
pregação não surte mais efeito, não é verdade? Mas nada tem a ver com a pregação, porque o pregador continua zeloso na presença do Senhor. Tem a ver com a sua alma que esfriou. Você dormiu o sono da entrega, só que se entregou para o lugar e para a pessoa errada. Você tem que despertar para se entregar ao Senhor. Nunca durma o sono da desistência. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Sendo bem sincero com os meus amados irmãos, apesar dos temores e fraquezas de Elias, apesar da confusão presente no coração de Elias, apesar da oração insensata de Elias, pedindo a morte, apesar disso, o texto diz que após sentir vontade de morrer, ele orou. Aqui está o ponto de mudança. Ele orou. Pastor, mas você ouviu que ele orou? Que oração insensata. Ele orou pedindo a Deus para matar ele. Ele orou falando para Deus que ele não aguentava mais. E ele orou uma oração da autocomiseração. Eu não sou melhor do que os profetas do passado. Você ouviu? Não importa. Não importa. Não importa. Porque a bênção repousa sobre quem ouve a oração e não sobre quem ora. O texto fala que ele pediu para morrer, mas isso foi em uma oração. Então Deus desconsiderou o pedido dele. Sabe por quê? Porque Deus conhecia o seu profeta. Você era o que você já não é mais. Há algum tempo. E se essa mensagem devocional é para você, siga o exemplo que Jeremias, ele deu ao povo, quando ele convoca o povo a voltar. Jeremias, ele diz o seguinte para o povo: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e olhem para trás. A ideia é assim: o Senhor diz o seguinte para vocês: parem de andar, parem de caminhar, não continuem mais, é quase feche para balanço, pare no caminho, coloque-se à margem do caminho, olhe para trás, vejam as veredas antigas, andem por ela, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Coloque-se à margem do caminho, olhe para trás e veja as veredas antigas, veja como você andava com Deus. Depois de tantas experiências com o Senhor, você está temendo Jezabel? Está falando que é o fim? Eu vou repetir algo que você deve se lembrar. A bênção repousa em quem ouve a oração do justo. Não está sobre o justo que ora. Jesus é o ponto de conversão. Jesus é o ponto de retorno da insensatez para a vida. E se você é do Senhor, você foi lavado e você foi comprado para sempre pelo sangue de Cristo. Então, meu querido amado, meu amado irmão, minha querida irmã, volte urgentemente para as primeiras obras. Volte para as primeiras obras. Volte à sensatez de sua confiança em Deus, que te manterá firme no caminho até o fim. Se Deus nos permitir, domingo que vem nós vamos ver como Deus redirecionou Elias para ele e como foi maravilhoso. Vamos orar ao Senhor.
Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado a Deus porque o Senhor é âncora para a nossa alma. Nunca teve a ver com as minhas emoções, com as nossas emoções, com aquilo, ó Deus, que estamos sentindo por causa de nossas fraquezas, de nossas dificuldades, de nossos desafios, de nossas limitações. Tem a ver com o Senhor. Tem a ver com as tuas promessas fiéis que nos sustentam até o fim. O Senhor disse que as ovelhas do Senhor jamais perecerão, porque o Senhor as tem em suas mãos. E eu quero glorificar o teu nome, ó Deus, porque esta mensagem desta noite não é para incrédulos. Essa mensagem desta noite não foi para descrentes. Essa mensagem desta noite foi para homens e mulheres que amam ao Senhor, que temem ao Senhor, mas talvez por serem fracos, como somos, e o Senhor sabe muito bem, por sermos, ó Deus, como Elias, em suas fraquezas, limitações, temores, nós muitas vezes não percebemos, ó Deus, como nós caminhamos em direção oposta à vontade do Senhor, simplesmente porque nos esquecemos diante de quem nós estamos. E aí, Senhor, os temores, eles tomam uma forma, um tamanho diante de nós, que não condizem com quem o Senhor é. As nossas limitações, elas tomam uma forma e um tamanho diante de nós, que nada tem a ver comparado com o Senhor. As nossas fraquezas, inclusive as nossas imperfeições, elas tomam uma proporção diante dos nossos olhos, em nossa mente, que nos fazem parar em direção ao Senhor. E nós criamos saídas, nós criamos justificativas, que não existem diante do Senhor, autor e consumador da nossa fé. Senhor, mas nós fomos redirecionados nesta noite. E nós fomos lembrados que não tem a ver sobre a nossa pouca ou muita fé. Tem a ver sobre onde a nossa fé, ou em quem ela repousa. E eu quero, Senhor Deus, juntamente com os meus irmãos, afirmar: os nossos olhos, eles estão postos em Ti, apesar de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está sempre com os Teus olhos sobre nós. Os olhos do Senhor repousam sobre nós, e os seus ouvidos estão atentos à oração dos seus filhos, e nós glorificamos o teu nome por isso. Traga de volta aquele que se perdeu no caminho, produza a vida naqueles que perderam a alegria da salvação, incendeia a alma daquele, Senhor Deus, que está dormindo o sono da desistência, e coloque o teu povo de pé, porque só o Senhor tem poder para levantar o que está abatido e fortalecer o que está fraco. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar ao Senhor.